pegou de mim. Semana passada eu tenho variado, né? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é um culto de oração, de prosperidade, porque nós sabemos que quando intercedemos, Deus nos abençoa. Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero falar nesta noite, mais uma vez, continuando, né? Porque eu tenho falado aí já algumas vezes que eu tenho oportunidade de pregar sobre a restituição de Deus. E hoje nós vamos usar os versículos que estão em Romanos, capítulo 4, versículo 16. 16 em diante, a restituição de Deus, parte 5. Aliás, seria um título, um tema que poderia permear todas as mensagens até a volta de Jesus, porque Jesus é o restituidor, né? Ele restitui tudo. Obrigado, Sebastião. E esse texto aqui nós vamos ver a vida de Abraão, né? Um texto muito rico. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, falando a respeito da justificação pela fé. E ele usa o nosso pai na fé, Abraão, né? Ele é um homem especial, muito especial. Ele é tão parecido comigo, tão parecido contigo, né? Por isso que nós somos filhos de Abraão, pela fé. Eu sei que nós somos filhos de Deus, mas Abraão, nosso pai na fé, é aquele que ouviu a voz do Senhor e se dirigiu até onde ele mandou. Pastor, irmão Sebastião Diácono, aceita essa luz aí de trás. Tem muitos irmãos aí atrás. Isso, obrigado, amado. Versículo 16 diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós louvamos hoje o Deus de Abraão, né? De Isaac e Jacó. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Você quer se fortalecer? Dê um glória a Deus, bem bonito. Glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente não será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que texto lindo, que fala aqui de momentos tão difíceis na vida de um servo de Deus. Quando Deus tem promessas para nós, nós precisamos permanecer na fé. Aleluia. Abraão permaneceu, levou tempo, eu sei, nós vamos falar isso durante a mensagem, 25 anos entre a chamada e a realização, né? A promessa da descendência e a realização. Em todos os dias da igreja devemos comemorar a vida.
Qual é a vida? É a entrada do Espírito Santo, do Espírito da vida em nossas vidas. A vida que comemoramos é a passagem do natural para o espiritual. Nós éramos naturais, sem Deus no mundo, mas a partir da entrada do Espírito de Deus, da Palavra de Deus em nossos corações, nós passamos agora a ter por gentileza, Rodrigo. A partir do momento em que nós recebemos Jesus, entramos em aliança com Deus através de Jesus, a vida entrou em nosso coração. Nós passamos a nos tornar seres espirituais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora nós temos acesso àquele que é Espírito. Quando Deus relata através de Jesus a mulher samaritana, ele diz que ele é Espírito e quer receber a verdadeira adoração, que é uma adoração em verdade e em Espírito. Então nós começamos a entender que Jesus realizou em nós a vida eterna. Então eu tenho agora a vida eterna, porque Espírito é para sempre, e para sempre com Deus, porque Jesus veio fazer uma obra de quebra, de separação. A Bíblia diz que havia um muro entre você e Deus, entre eu e Deus, entre a humanidade e Deus, e Jesus veio e derrubou esse muro, né? Quando a gente olha aí para a história e vê a Alemanha ocidental e oriental, teve um muro que separava aquelas duas cidades. Aliás, a mesma cidade que depois se tornou oriental e ocidental. E aquele muro trazia dificuldades, né? Dificuldades de comunicação. Então o muro traz dificuldades de comunicação. E a comunicação com Deus estava interrompida, porque Deus colocou um impedimento, colocou um muro, uma barreira, para que o homem não adentrasse nas regiões em Cristo Jesus. Mas essas regiões já existiam, ou já existia, mas a barreira estava ali. Essa barreira foi derrubada na minha e na tua vida, e de todo aquele que nele crê. Não existe outra maneira de se encontrar com Deus e ter a vida transformada se não for através de Jesus Cristo. Muitas pessoas tentam aí, de todas as formas, através de um sangue de animais, coisas que Deus estabeleceu no velho pacto, né? Lá exigia-se o derramamento de sangue, dependendo da capacidade da família. Quando a família era muito pobre, derramava sangue de pomba, né? Olha só. Então, nós precisamos entender que Jesus Cristo fez uma obra completa a favor das nossas vidas. E foi o próprio Deus que estabeleceu esta ligação. Então, esta ligação não é de homens. Nós não precisamos ficar gratos a homens, porque a Bíblia diz: aquele que confia no homem, maldito é. Então nós precisamos colocar a nossa confiança o tempo todo no Senhor. Amém, queridos? O homem, Deus estabelece homens, Deus estabelece a sua estrutura, mas a nossa gratidão é do Senhor. Eu preciso aprender isso a cada dia, em nome de Jesus. Somente através de Jesus Cristo. E esta obra tem um nome, né? O hebreu, quando ficou liberto de Faraó, a Bíblia diz que foi através da Páscoa, da passagem de Deus no meio do povo. Um dia Deus entrou na minha vida, passou na minha vida, e essa passagem chama-se Páscoa, né? Eu quero só fazer passagem aí, tá, mano? A Páscoa do Antigo Testamento tipificava a Páscoa do Novo Testamento. Lá foi morto um cordeiro, um animal, mas a nossa Páscoa foi Cristo, foi o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Um sangue poderoso foi derramado em prol da minha e da tua vida. Lá foi sacrificado um animal, mas aqui o Cordeiro Santo.
Lá somente o povo judeu poderia participar. Aqui, hoje, no Novo Testamento, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Louvado seja Deus, né? Lá o sangue de um animal, hoje o sangue do próprio Deus. Então, sobre a tua vida, não está o sangue de uma galinha preta, uma galinha da Angola, de um cabrito. Está o sangue do próprio Deus, que nos guarda, que nos cuida, que protege a nossa vida contra o maligno. Aleluia. O objetivo de Deus é a vida do homem. Vida por vida. Na Bíblia tudo tem um início. E tudo se iniciou para nós com Abraão. Por isso que Deus o intitula como Pai, né? O Pai da nossa fé, como está aqui, ó. Por Pai de muitas nações te constituí. Quem constituiu ele foi Deus, né? Não foi ninguém, foi o próprio Deus que estabeleceu. E você também pode ser pai na fé de muitas pessoas. A tua fé pode alterar caminhos, né? Quando você coloca a tua fé em ação, a tua fé passa a ser uma mudança de rumo para outras vidas. Então cabe a nós entendermos isso. Quem era Abraão antes de conhecer o Senhor? Abraão era um homem próspero, muito rico, dono de muitos bens e proprietário de muitos escravos. Abraão também era casado e sua esposa Sara não podia lhe gerar descendentes, pois era estéril. Abraão, com toda a sua capacidade e riqueza, e participante de uma família muito influente no local onde morava, não conseguia gerar um filho à sua esposa. Ele não podia gerar descendência, era uma limitação. O homem sem Jesus, ele tem uma limitação, ele não consegue entrar no céu. Ele não consegue ter comunhão com Deus. Ele pode ter tudo aqui debaixo, pode ter tudo, o melhor carro, o melhor apartamento, a melhor casa, a melhor família, ele pode ter tudo, mas falta-lhe uma coisa: a bênção do Senhor. Aleluia. A sua família, os seus amigos, a sua riqueza, os seus empregados, a sua influência, o seu status, não podiam resolver os problemas de Abraão. Existem problemas na vida do homem que, ajuntando tudo que ele possui, não consegue trazer a solução. Abraão podia vender todos os seus camelos em troca de um filho. Mentira. Abraão podia vender todas a sua fazenda. Abraão podia fazer o que fosse, ele não conseguiria resolver o seu problema. Então eu posso dizer para você que o teu problema, sem a solução, chama-se Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. A solução da tua vida está em Jesus Cristo. Aleluia. Com certeza, pelos maiores especialistas, a sua esposa, com certeza, Sara, passou. Sempre obtendo a mesma resposta: impossível. Impossível. Eu não sei se o seu caso é o mesmo de Abraão. Não tem jeito para o seu filho, não tem jeito para o seu marido, não tem jeito para a sua esposa, não tem jeito para as suas finanças. Você olha o tamanho da dívida e fala: Jesus, como é que eu vou pagar? Não tem jeito para a sua saúde. Você terá que conviver com as enfermidades do seu corpo. Não tem jeito para você, você não conseguirá se libertar das drogas e nem dos remédios. Não tem jeito para você que se envolveu com as entidades e terá que servi-las por causa das ameaças recebidas por cada uma delas. Se você não me servir, você vai fazer acontecer isso, vai acontecer aquilo contigo. Eles só falam isso, eles só ameaçam, mas quem te guarda é o Senhor. Amém. Mas um dia Abraão ouviu a voz do Senhor Jesus, como hoje nós estamos ouvindo. E lá no Salmo de número 29, abra lá a sua Bíblia, no Salmo de número 29, para você ver que voz é essa. A voz do Senhor. Versículo de número 4. Vamos ler junto. A voz do Senhor. Vamos ler junto. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Então a palavra do Senhor, meu irmão, tem o trono presente.
cheia de majestade, é poderosa. Então nós precisamos nos lembrar disso, que a palavra do Senhor é poderosa, ela é cheia de majestade. E o Senhor falou com Abraão, e Abraão teve um encontro com a palavra de Deus. Abraão poderia ter dito, como muitos dizem: sou rico e abastado, não tenho necessidade de coisa alguma, tenho paz, possuo escravos, sou dono de muitas propriedades, posso adquirir o que quiser. Quantas vezes já ouvimos a palavra de Deus? Toda terça, toda quarta, toda quinta, às vezes sábado e às vezes domingo, né? Quase sempre domingo, nós ouvimos a palavra de Deus pela manhã e à tarde, ou à noite, né? E quantas vezes a menosprezamos? Quantas vezes nós menosprezamos a palavra do Senhor? A proposta de Deus é sempre de mudança nas coisas que não estão funcionando. O que não está funcionando em sua vida é parar para pensar que não está funcionando. O Senhor deu algumas ordens a Abraão e condicionou a obediência a estas ordens com as suas bênçãos. Então você pode dizer assim comigo: há uma relação entre a obediência e a realização. Aleluia. Então, para poder Abraão experimentar o que Deus estava prometendo, ele precisava, em primeiro lugar, a primeira ordem, sair do seu mundo, da sua terra. Então nós temos que tomar atitudes com relação à nossa fé. Nós temos que abrir mão da nossa história, da nossa vida. A nossa vida não pode mais ser a mesma. O nosso mundo não pode mais ser o mesmo que era antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus eu tinha um mundinho. Qual era o meu mundinho? Os meus hábitos daquela época. Mas como escutamos no domingo aqui, a graça veio para me reeducar, para me trazer novos princípios, novas direções, para que eu possa o quê? Receber as bênçãos de Deus. Amém. A segunda ordem, largar a sua parentela, a sua família, porque o próprio Jesus diz que a família dele é composta por aqueles que fazem a vontade de Deus. Meu Deus. Então nós temos que largar, como diz o Salmo número 1, largar a companhia dos pecadores, deixar a mesa dos escarnecedores, começar a tomar decisões que vão culminar com a conquista da bênção. Oh, aleluia. Amém, queridos? Muitos de nós queremos bênção, mas não queremos obedecer, não queremos largar os nossos princípios. Terceira ordem, largar de pai, trocar de pai. Não é fácil. Porque o próprio Jesus disse: se você amar mais teu pai, tua mãe, teu irmão, tua filha, teu filho, do que a mim, você não é digno de mim. Meu Deus do céu. Então Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Trocar de pai significa tornar-se filho de Deus. Quando nós tornamos-nos filhos de Deus, é sinal de que o próprio Deus é o nosso pai. Entendemos a paternidade de Deus. E essa é a terceira ordem: se tornar filho de Deus. Nós agora pertencemos à família de Deus. A quarta ordem: caminhar guiado pelo Senhor. Ir a um lugar que o Senhor me mostraria. Você está vendo o céu? Não, mas eu estou caminhando para lá. Amém. Esse é o segredo. Eu não estou vendo, mas a palavra me guia até o trono de Deus, e é para lá que eu quero ir. Amém, queridos? E por último, em quinto lugar, a última bênção, por último,
farei de ti uma grande nação. Então quem vai te engrandecer é aquele que prometeu. Muitas pessoas acham que o engrandecimento vai vir do homem, vai vir de uma instituição. Não é isso. Deus é que fará de nós uma grande nação. Aleluia. Abraão poderia ter ouvido a proposta de Deus e deixado de lado, como muitos de nós deixamos muitas coisas. Podemos obedecer a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, mas a quarta ordem não obedecemos. E muitas pessoas acham que Deus vai ceder, mas não cede. Porque as coisas com Deus, ordem e Decência. aleluia. Glória a Jesus. Ordem e decência. Então Deus tem princípios. E Ele não abre mão dos princípios. Muitas vezes a gente acha que o fulano é duro. Mas mais duro do que o nosso Deus é imutável, inflexível. Glória a Deus. Você não consegue torcer Deus para lá nem para cá. Aleluia. E nós precisamos entender isso. Que nós não temos a capacidade de mudar Deus. Abraão primeiro levou 25 anos, porque Deus tinha que tratá-lo. Deus está tratando as nossas vidas a cada dia, a cada momento. Muitas pessoas chegam à igreja de Jesus Cristo, ouvem a palavra de Deus e deixam as suas propostas de lado, dizendo: isto não é bom para mim, isto deve ser bom para tal e tal pessoa. A palavra deve ser muito boa para os presidiários, aqueles caras que precisam da palavra de Deus. As pessoas que estão no hospital e precisam da palavra de Deus, não precisam. Abraão poderia ter dito: isto tudo é utopia, eu já tenho tudo. Mas ele não tinha nunca tido uma experiência com o Senhor. Foi assim na minha conversão. Sentado no meio daquela igreja e ouvindo a palavra, e aquela palavra entrou na minha vida. Glória a Deus. Porque eu nunca tinha tido um encontro daquele. E aquele encontro mudou. Você sabe quando você encontra aquela namorada que mexe contigo, você não sabe mais para onde vai? Você pega o carro, parece que já vai direto para a porta da casa dela. Você começa, parece que tudo atrai para ela, né? Você fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje, sábado à noite? Procurar ela. É assim que acontece. Todo o tempo você vai querer estar perto desse encontro. Abraão entendeu isso e olha, não largou mais o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o homem e a mulher não acreditam no que estão ouvindo, não creem, e por isso perdem a bênção, perdem o alívio, perdem o milagre, perdem a transformação. Muitos de nós viemos para cá, ouvimos, até ali outro dia, uma historinha que o sujeito diz: há 30 anos eu sou crente, há 30 anos eu ouço a palavra, mas eu não me lembro o que foi pregado ano passado, não me lembro o que foi pregado ano retrasado, não me lembro o que foi pregado semana passada, não me lembro, mas você está de pé. Porque o alimento nos coloca de pé. Glória a Deus. Eu não me lembro o que eu almocei no domingo passado. Talvez tenha sido um pedaço de carne, uma batata frita, com arroz, com farofa, com feijão. Talvez tenha sido aquele negócio que faz com creme de leite. Como é que é o nome daquilo? Isso, estrogonofe. Então nós começamos a nos lembrar, uma macarronada talvez, com a carninha moída, boi ralado, como se diz. Então a gente começa a entender que não importa o que você comeu, o que importa é que você está de pé. Amém, Jesus. Então nós estamos eu estou há 30 anos, há mais de 31 anos na presença de Deus. O que eu comi? Me manteve de pé. Glória a Deus. Talvez eu não me lembre mais das mensagens que eu recebi lá no início. Eu me lembro das mensagens que eu recebi mês passado, ano passado.
mas eu sei que elas me mantiveram de pé. Aleluia. Então, quando você vem à igreja, você não está perdendo tempo, você está se alimentando. Quando você lê a Bíblia, você está se alimentando. Quando você está orando, você está se alimentando. Quando você está jejuando, você está se alimentando espiritualmente falando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Os seus impossíveis não se tornam possíveis. Perdão, os seus impossíveis não se tornam possíveis quando você abre mão da bênção de Deus. Abraão poderia ter ouvido e deixado de lado, mas não foi assim que aconteceu. Abraão sabia que ninguém podia dar um filho a ele, e Deus, quando se encontra com ele, faz essa promessa. Deus, quando se encontra com a gente, faz promessas tremendas. Faz promessas tremendas. E muitas das promessas que Deus nos fez lá no início, nós ainda não conquistamos, pela dureza do nosso coração. Abraão ouviu e obedeceu ao Senhor. Abraão só acreditou no que o Senhor falou. Ele não deu mais crédito aos médicos, aos que os médicos disseram a Sara. Ele somente acreditou na palavra do Senhor. Amém, queridos? Vou te dar uma descendência. Meu Deus, que palavra é essa? A pessoa, quando começa a viver dramas espirituais, ele fica tão desesperado que ele pensa até em se matar. Mas vem Deus e diz: eu vou te libertar. Meu Deus, que coisa tremenda. Glória a Deus. Eu vou te libertar, vou te encher com o meu espírito. Olha só, as promessas de Deus começam a vir de uma forma intensa sobre a vida daquele que não tinha esperança. Pela fé de Abraão, o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem, faz dele pai de uma grande nação, a nação de Israel. E a partir deste passo, igreja, a partir desta aceitação, o ser receptivo e obediente à voz do Senhor, Abraão passou a ter a sua vida guardada e abençoada pelo Senhor. Meu Deus, podia se levantar o que fosse. Podia se levantar o que fosse contra a vida de Abraão. O Senhor guardava Abraão. As promessas de Deus são para o seu povo. As promessas de Deus são para os que creem na sua palavra. As promessas de Deus são para aqueles que aceitam a sua palavra e obedecem. E Abraão recebeu de Deus uma promessa que para os homens era impossível. Deus prometeu a Abraão descendência. Como você entrou na presença de Deus? Doente? Sem paz? Com problemas espirituais? Com problemas existenciais? Com problemas familiares? Com problemas financeiros? Possesso? Ou sem esperança? Como você chegou à presença de Deus, igreja? Deus prometeu a Abraão um filho. Deus prometeu a Abraão algo que ele não podia alcançar, algo que ele não podia comprar, algo que ele não podia conquistar. Aleluia. E Deus promete em sua palavra a todos aqueles que creem no nome poderoso de Jesus, vida e vida em abundância. Você pode dizer para o teu irmão: Deus prometeu a nós vida e vida em abundância. O homem sem o Senhor Jesus, o homem sem Jesus pode ter tudo, pode ter muitos recursos deste mundo, como Abraão tinha, mas falta-lhe a bênção de Deus. Não despreze a bênção de Deus. Não despreze a bênção de Deus. O homem sem Jesus pode viver, pode gozar a sua vida regaladamente, bebendo, comendo, dançando, drogando-se, prostituindo-se, mas para Deus está sem vida. O homem pode estar numa vida intensa aqui no mundo, mas para Deus ele está morto, está sem vida. Você olha, para de olhar para a grama do vizinho, o vizinho está morto, o vizinho está precisando de Jesus. E a tua grama pode estar com alguma dificuldade, porque nós temos adversários deste mundo. As dificuldades vêm sobre os filhos de Deus, porque de nós tem que sair vida,
mas o poder da morte vem contra as nossas vidas. Nós temos oposição. Muitas vezes você acha, depois que eu aceitei Jesus, ficou complicado demais minha vida. Não, meu irmão. Deus está esperando a tua dependência. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, nesta noite, Deus fala a cada um de nós: sou eu que vivifico os mortos. Eu que vivifico os mortos. Deus falou hoje aí através do louvor, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor. Comigo está o Senhor. A primeira coisa que dou aos que creem na minha palavra, diz o Senhor, é o poder da vida. Você pode dizer para o teu irmão: você não está mais morto. Nós não estamos mais mortos, igreja. Nós agora temos o poder da vida conosco. O homem passa a ter vida diante do Senhor, diz Deus. E a partir daí o homem deve fazer como fez Abraão. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo deixa lá registrado em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos partir como partiu Abraão. Mas tem gente que ainda está deitado no meio dos mortos, que precisa ser despertado. Você também precisa partir, igreja, para receber as bênçãos. As bênçãos estão no caminho. Quando você caminha, você é abençoado. Mas quando você para, as bênçãos estão diante de nós e você não consegue alcançá-las. O Senhor trará à existência o que não existe. Se você não tem saúde para caminhar, Deus trará até você. Se você está aprisionado a algum vício, alguma prática contrária à orientação do Senhor, preso a alguma promessa aos ídolos. Eu me lembro do meu irmão mais velho, quando ele se converteu, ele chegou para mim, me chamou num canto e falou assim: Joaquim, eu fiquei devendo um cabrito lá para a entidade. Eu falei para ele: ó, Jesus é o fiador, meu irmão. Deixa que Jesus resolve esse problema para você. E ele descansou, porque é uma promessa de Deus que Jesus é o nosso fiador. Toda a tua dívida está com Jesus. Jesus é que está honrando essa dívida. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Olha, promessas não cumpridas. Promessas não cumpridas. Eu me lembro que antes de conhecer Jesus eu usava uma fita, uma corda, Santa Filomena, acredite, esse pastor era maluco. A idolatria me dominava. Aquela corda ficava, eu tomava banho com aquela corda, até ela apodrecer, até ela estragar e arrebentar sozinha. Eu não podia arrebentar ela, eu estufava a barriga, mas ela não arrebentava. Ai, Jesus de Nazaré, eu estufava a barriga e ela não arrebentava. Meu Deus do céu, e ela foi ficando mais folgada, parecia que ia cair. Era uma sensação horrível andando com ela com aquilo, mas andei. Tanto jugo o diabo nos colocou, e o que Deus manda? Obedeça. Deus pede somente a nossa obediência. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Promessas não cumpridas, né? Eu não me lembro se quando eu me converti eu estava com aquela corda. Mas com certeza, se eu estivesse, eu em casa passaria a tesoura nela. Porque aquele que me fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é aquele que me guarda. O Senhor trará até você a libertação. Lembre-se, o Senhor é poderoso para te arrancar desta prisão. O Senhor é o libertador do seu povo. O Senhor liberta mesmo, e liberta de verdade, meu irmão. Êxodo capítulo 23, olha só que texto lindo e rico. Êxodo capítulo 23, versículos de número 22. Vamos ver desde o 20 em diante.
diz assim: eis que eu envio um anjo, com letra grande, adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo, com letra grande, irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes as destruirás totalmente, despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis, ao versículo 25, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Aleluia. Versículo 26, na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril completarei o número dos teus dias. Abraão pegou essa palavra e falou: oh, aleluia, o ventre da minha mulher foi curado, o ventre da minha mulher foi curado. Oh, aleluia, dá uma música aí para o exército cantar, né? O ventre da minha mulher foi curado, o ventre da minha mulher foi curado. Daqui a pouquinho, o que vai acontecer? O milagre. Porque Deus faz isso acontecer. Eu me lembro do meu irmão mais velho, meu pai na fé. Ele casado, a esposa pegava filho e abortava, pegava filho e abortava, pegava filho e abortava, abortou não sei quantas vezes. Se converteram. E aí pegou esse versículo e se agarrou nele. E ela engravidou e perdeu. Ele pensou: meu Deus, o que é isso? Levanta o profeta e diz: limpei a terra, tirei o mal, curei 6 filhos dela. Meu Deus, parecia ligado aquilo ali. Todo ano tinha uma gravidez, né? Todo ano tinha uma gravidez. Então, é assim que Deus faz. Ele pode até não permitir determinadas coisas, mas Ele se explica. Ele nos traz a luz, porque Ele é luz. Não há nele dúvida. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos entender isso. Ele é a certeza. A fé é a certeza. Então nele não há dúvida. Se você tem alguma dúvida na tua caminhada com Cristo, dobre o teu joelho que Ele te esclarecerá. Aleluia. Aleluia. O Senhor é o autor da vida. Abraão podia duvidar, aliás, tinha tudo para duvidar, né? Lá no capítulo 4 de Romanos, vamos voltar lá, aquele texto lindo, capítulo 4 de Romanos, nós usamos lá no início, versículo 18, diz assim: Abraão esperando contra a esperança. Não é fácil não, meu irmão. Se olhar para você, em primeiro lugar, é 100 anos, e para tua esposa com 90, é dali que vai sair o bacuril, é dali que vai sair o bacuril, é dali, daquele ventre ali que vai vir um milagre. Às vezes você não consegue entender, tu olha para o teu marido e não vê o milagre, mas é dali que vai vir o milagre. Você vê o teu filho, é dali que vai vir o milagre. Então você começa a entender como Abraão viveu esse drama todo. E não foram poucos dias, 25 anos. Mas hoje nós estamos no tempo do tudo é rápido, né? Você pede o sanduíche, tem que sair na hora. O churrasquinho tem que estar pronto na hora. Você chega em casa, as coisas têm que estar organizadas na hora. Meu Deus do céu, ninguém tem mais paciência para nada. Você abre um arquivo no teu celular, se ficar rodando, você fala: que internet porcaria é essa? Meu Deus do céu, você devia viver no meu tempo, que para atualizar um cadastro levava dias, semanas. Aquele processo acontecendo dentro da empresa. Semanas rodando.
Mas hoje nós estamos vivendo esse tempo. Tem que solucionar rápido, e agora, é urgente. Meu irmão, está levando o homem ao desespero. Está levando o homem a um momento terrível. Porque ele acha que Deus também é assim. Deus não é, Deus tem o tempo dele. Por isso tem muito crente se desesperando. Muito crente vivendo o que não é para ser vivido. E o que acontece? Meu Deus, tristeza, sofrimento, porque não sabe esperar. Manda um zap para mim. Se eu não responder em 1 minuto, se ele vê o azulzinho lá, os 2 azulzinhos, ele não respondeu porque ele não quer responder. Meu Deus do céu, o que é isso? Calma. Espera. A pessoa entra em aflição. A pessoa entra em aflição. Aí quer que Deus também seja a mesma coisa. Já orei. Cadê a resposta? Como que colocando-se Deus na parede. Meu irmão, aquietai-vos. Aquietai-vos de saber que o Senhor é Deus. Salmo 46 fala isso. O homem está vivendo os tempos terríveis do fim. E nós precisamos, em nome de Jesus, nos aquietar. E sem enfraquecer na fé. Deixa eu voltar lá. 18, né? Abraão, esperando contra a esperança, creu para ver ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19, e sem enfraquecer na fé. Esse é o segredo. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha, ele olhava para ele mesmo. Meu irmão, a gente sabe quando está envelhecendo. A gente sabe. Começa a dar uma papada aqui, que eu não sei o que é isso aqui. Você corta, arruma aqui, esconde ela, mas ela volta. Jesus. A orelha começa a crescer. A orelha começa a ficar grande aqui embaixo. Parece que não consegue mais segurar. Meu Deus, são coisas engraçadas que a velhice vem mostrando. Isso aqui começa a dar uma folga que não é fácil. Meu Deus. E aí a pessoa começa a ver que o teu corpo está envelhecendo. Ele diz aqui, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Tinha áreas do corpo de Abraão que já estava amortecido. Já não funcionava como devia funcionar. E aí vem aqui e diz, olha, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Esse é o segredo da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado, também imputado para justiça. Aleluia. Aleluia. Abraão olhava para Sara e pensava, eu não posso, Sara não pode, os médicos não podem, o meu dinheiro não pode, os meus familiares não podem, os meus empregados não podem, os meus amigos não podem, a minha sabedoria não pode, mas o Deus que eu sirvo pode. Aleluia! Aleluia! Ele tudo pode, igreja. Aleluia! Nós precisamos entender isso. O útero de Sara já amortecido, Sara já não menstruava. Você pode estar pensando, como poderei resolver os problemas na minha vida e os da minha família? Lembre-se de que Deus tem um chamado para cada um de nós. Mas para colocarmos o chamado em prática, precisamos colocar a nossa casa, a nossa família, os que fazem parte da nossa intimidade, debaixo dos cuidados de Deus. E a pergunta é simples, como está a tua casa, como está a tua família? Será que está da mesma maneira que quando você entregou a sua vida a Jesus? Será que está tudo igual? Não houve transformação, não houve mudança? Será que houve retrocesso? Abraão levou 25 anos para organizar a sua casa. 25 anos organizando a casa dele. Tem coisas, como é que Deus ia dar um filho a Abraão se a família não estava organizada?
Isaac precisava ser tratado numa família. Organizar a família é um negócio tremendo, igreja. É muito difícil. A promessa do Senhor pode tardar no tempo do homem, mas Deus é perfeito. Deus não chega atrasado com as suas promessas. E Deus quer que você obedeça a sua palavra como Abraão obedeceu, e não retarde o tempo de Deus na sua vida. Deus quer que você creia na sua palavra como Abraão creu. Você se lembra do que Deus falou a Abraão? Abraão, levante os seus olhos, levante a sua cabeça e olhe para o céu. Lembre-se, igreja, o teu impossível vai ser conforme a sua visão. Eu preguei isso em janeiro, quando nós estudamos aqui, né, no curso de férias, em janeiro desse ano de 2019. Falei muito sobre a visão. E muitas igrejas perderam a visão, estão em outra visão. O teu impossível vai ser conforme a sua visão. Você pode falar isso para o teu irmão? O teu impossível, meu irmão, vai ser conforme a sua visão. Tenha por visão firme o autor e o consumador da sua fé, Jesus que está no céu. Precisamos buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Depois que Abraão e Sara tiveram o filho da promessa de Deus, Deus requereu a Abraão, ou de Abraão, o sacrifício do seu próprio filho. E Abraão obedeceu, sabendo que o Senhor proveria todas as necessidades. Quando nós confiamos em Deus, nada nos abala. Nada nos abala. Nada nos abala. Meu Deus. Abraão podia ter pedido a Deus: Senhor, agora que me deu um filho, me traz sossego, me traz isso, me traz aquilo. Mas não, Abraão continuou a luta tremenda. Se você conhecer a vida de Abraão, um lutador. Abraão teve mais filhos. Abraão teve que se desfazer do primeiro, era aquele que teve com a escrava, né? Ismael. Meu irmão, com 100 anos. A impressão que tem que Deus não vai dar uma moleza, não? Ele se desfaz do primeiro. Ele e a sua mãe. Olha. Pessoa com 100 e poucos anos tem que expulsar de casa a mãe do primeiro filho, Ismael. Que coisa, né? Porque Deus exige coisas de nós, não importando a nossa idade. Pode ser jovem. O jovem precisa. Jovem precisa obedecer, mas eu sou jovem, tem que compreender. Eu sou adolescente, tem que compreender. Meu irmão, é filho de Deus, tem que só conversa não, meu. Eu já sou ancião, estou com 72. Ô Senhor, tem misericórdia. Não tem fila de prioridade em Deus, não. Não tem não, meu. As coisas com Deus são iguais, Ele não faz acepção. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. O que é melhor para nós. Tenha por visão firme o autor e o consumador da sua fé, Jesus que está no céu. Precisamos buscar as coisas do alto onde Cristo vive. Depois que Abraão e Sara tiveram o filho da promessa, Deus requereu de Abraão, como eu disse, o sacrifício do seu próprio filho. Somente desta forma Abraão pôde ver a provisão de Deus. Muitas pessoas querem ver a provisão de Deus sem sacrifício. Acha que vai cair do céu. Quem caiu do céu foi Satanás. Se você pegar coisas que estão caindo do céu, vai pegar demônio. Vai segurar demônio. Abraão viu o cordeiro, a provisão de Deus. Hoje temos nossas famílias, nossos empregos, nossas vidas, e sempre pedimos a Deus a bênção
sobre todas estas coisas. A nossa oração, dobra o joelho, o que é? Senhor, protege a nossa família, Senhor, protege a minha casa, Senhor, protege o meu carro, Senhor, protege a igreja, protege o meu pastor, protege isso, protege aquilo. Mas não queremos dar nada. Não queremos contribuir com nada. Nunca queremos sacrificar. Só pedimos proteção, bênção. A palavra de Deus diz que o futuro está nas mãos do Senhor e que Ele traz à existência o que não existe. Ele só prova o nosso envolvimento. Ele só prova a nossa fé. Você precisa entregar a sua família, a sua vida, a sua casa, o seu emprego, as suas finanças no altar do Senhor. Não adianta você pedir bênção só para isso. Você precisa entregar para Deus cuidar. Como é que Deus ia cuidar de Isaac se Abraão não entregasse? Pensa nisso. Uma outra ótica, né? Você possa olhar para Isaac como sendo aquilo que Deus nos confiou, mas que nós nos apropriamos daquilo que Deus nos deu. A minha família é de Deus. Meu filho é de Deus. Se está passando por A, B ou C, se está acontecendo isso e aquilo, meu irmão, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, o final é glória, o final é bênção. Amém? O final é vitória. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que o futuro está nas mãos do Senhor e que Ele traz à existência o que não existe. Você precisa entregar tudo isso a Deus. Você se lembra de Josué? O que Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus exige de nós sacrifício, como exigiu a Abraão. Amém? Eu vou convidar o Márcio e a equipe, e que você possa ficar de pé. E se você puder, vem aqui na frente.